Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não poderia estar presente na reunião de pais amanhã. Eu tenho um compromisso já que já estava marcado há meses, e aí quando foi decidida a reunião de pais pela Secretaria de Educação, eu já tinha esse compromisso marcado. Então eu vou descontar um dia trabalhado na eleição e amanhã eu não estarei na escola. Mas a Bianca e a Elaine estarão lá. Qualquer coisa vocês podem procurar por elas, tá bom? Bom, para começar a falar um pouco da nossa reunião, eu trouxe uma frase que foi a professora Caritânia que me mostrou, que diz: a educação é uma construção feita por muitas mãos. Eu adorei essa frase porque eu fiquei muito reflexiva. A educação, ela não é só a família, ela não é só a escola, ela é toda a sociedade, né? Nós, adultos, temos a responsabilidade de educar as nossas crianças. E nós que estamos na educação mais ainda. Então, é uma parceria que não pode deixar de acontecer, é a escola e a família. E, já fazendo um gancho com isso, é essa parceria que eu agradeço. Como foi mandado no caderno de recado das crianças, a contribuição que a gente conseguiu no mês de março foi de 1.900 e alguma coisa, eu não lembro exatamente o valor, mas eu quero agradecer imensamente. Com esse dinheiro a gente conseguiu pagar o contador da escola, que é um valor realmente significativo, e comprar outras coisas para as crianças, coisas cotidianas, de material escolar que estavam em falta, enfim. Qualquer coisa, se vocês quiserem ter clareza de todos os gastos que foram feitos, né, na escola até o final de março, a gente tem lá no painel da transparência ali perto da secretaria, tem as notas, tem o livro caixa. Eu preciso só finalizar agora do mês de março, na verdade, mas já tem algumas informações lá. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, acho que é importante essa participação de vocês, a parceria, que ela continue. Não só na contribuição espontânea, mas também na rifa da Páscoa, né? Muito obrigada. Para quem não assistiu, o sorteio tá lá no nosso Instagram, foi gravado ao vivo e ficou salvo lá, tá bom? Aí quem quiser assistir o sorteio, tá lá no Instagram, @emjão25. Agradeço também, aproveitar esse momento, a parceria que a gente conseguiu fazer com um pessoal da Raizen, do Desafio Voar, né? Essa parceria foi feita através da Luana, mãe da Maria Fernanda, do Maternal 2C. Muito obrigada, Luana. Com essa parceria a gente conseguiu não só desenvolver algumas atividades na escola, né? Agora a gente está encaminhando para o projeto Horta, por exemplo. A gente fez uma gincana com as crianças do 5º ano, que foi super divertida, que deu ideia assim, para a gente fazer outras em outros momentos. Bem como a gente recebeu dessa equipe também a doação de 60 caixas de lápis de cor e 60 caixas de massinha, né? Muito obrigada. Essas parcerias, né, entre as pessoas, entre as empresas, entre a escola, são muito importantes, a gente consegue desenvolver muitas coisas através disso. Bom, agora vamos para as demandas mais práticas da escola. Vou reforçar a questão da saúde, né? Só mande a criança para a escola se ela estiver bem, né? Às vezes acontece da criança chegar lá na escola e já tá com febre, ou a família medicou em casa. A gente pede para que isso não ocorra, porque na escola, além de poder, né, correr o risco de ser um vírus, não necessariamente Covid. Covid não é o único vírus. Existe gripe, tem outros vírus, né, que crianças passam. Então, se vocês puderem ficar com a criança em casa, além de evitar que contamine outras crianças também, é bom para ter um cuidado maior com a criança. Então, a criança está com febre, na escola a gente não vai conseguir ter um cantinho, né, um acolhimento igual tem em casa. Em casa é uma criança só. Na escola a gente tem que lidar com tantas outras. E aí a própria criança acaba se sentindo mal de estar ali. Ele não é o ambiente para uma criança que esteja doente. Então, eu peço essa colaboração de vocês. Bom, já retomando até mesmo essa questão da saúde, né? O uso de máscaras não é mais obrigatório, como vocês já perceberam, em todos os ambientes que a gente frequenta. Os únicos lugares que ainda é obrigatório é no transporte público e em postos de saúde, em farmácias, enfim, tem mais alguns lugares, mas na escola não é mais. Mas se vocês quiserem continuar mandando as crianças de máscara, sem problema algum, tá bom? Bom, a questão da assiduidade, gente, muito importante, principalmente para o ensino fundamental. Para todos os anos, desde o berçário até o 5º ano, mas principalmente para o ensino fundamental, a partir do 1º ano. Mandem as crianças para a escola todos os dias. A não ser, como eu disse, quando a criança não tá bem. Mas, vai viajar? Gente,
tenta viajar só na época de férias, final de semana, né? A escola tem que ser um compromisso para a família, né? A partir do momento que você tem uma criança em casa, precisa se assumir o compromisso de que ela tem que ir para a escola, de que ela tem que ter essa rotina, né? A criança que falta muito, ela acaba não conseguindo construir uma rotina escolar, uma rotina de estudos. Então, isso acaba atrapalhando no processo de alfabetização, no processo de aprendizagem, e a gente está tendo um número grande de faltas na escola. Então, por favor, gente, eu sei que tem dias que tá frio, que dá dó de mandar criança para a escola, mas é muito importante que eles estejam lá, tá bom? Então, eu conto com a colaboração de vocês para não deixar as crianças faltarem. Quando não for ter aula, a gente vai avisar. Eu sei que às vezes não tem aula na escola, no Pedro de Melo, né, lá no Tupi, porque é uma escola do estado, a gente não segue o mesmo calendário. Então, se tiverem dúvidas, perguntem pra gente, mas sempre que não tem aula, eu aviso. Ou eu mando no caderno de recados, um bilhetinho, ou eu mando no WhatsApp. Aliás, eu sempre mando nos dois, né? A gente nunca deixa de avisar quando não vai ter aula. Então, por favor, mandem as crianças pra escola. A não ser nos casos de feriados. Aí, feriados, a gente sabe que não tem aula mesmo. Mas, de um modo geral, é isso, não deixem as crianças faltarem, por favor. Além da questão da assiduidade, também peço atenção de novo na questão dos horários, principalmente ensino fundamental de novo. Por quê? No infantil, a gente tem uma flexibilidade um pouco maior no horário. Por exemplo, as crianças do integral podem entrar das 7 às 8. Tudo bem, no fundamental não é assim, as crianças da manhã elas entram às 7. Não pode atrasar, porque tem toda uma rotina, tem a aula de educação física, né, que é fechadinho ali o horário. Tem a rotina da professora em sala de aula. Se a criança se atrasa, ela perde um momento de leitura, ela perde uma explicação da professora no início, ela perde a rotina da aula. Então, gente, por favor, responsabilidade com essa questão do horário. Se a criança chegar atrasada, acontecer alguma coisa muito específica, teve um problema, passar na secretaria da escola antes de ir para a sala de aula. A nossa escola, ela é uma MEF, ela atende educação infantil e ensino fundamental, que são dois segmentos que têm horários diferentes, rotinas diferentes. Então, às vezes, vocês podem ver que a escola está aberta porque as crianças do infantil estão entrando, né? Como eu disse, tem essa flexibilidade de horários. Mas o fundamental tem que passar pela secretaria quando for fora do horário das 7 horas. Então, para evitar ter que ir lá na secretaria, assinar papel, justificar o atraso, chega no horário, gente, se programem, por favor, tá bom? Peço essa colaboração de todos e todas. O mesmo eu peço em relação ao horário de saída das crianças. O horário de saída da turma da manhã é meio-dia. Na verdade, é 5 para meio-dia, 10 para meio-dia, vocês já podem estar lá na escola. Porque nesse horário, depois que as crianças saem, que vai todo mundo do ônibus, a gente não tem funcionário que fique com essas crianças, né? Lógico, ela não vai ficar sozinha. Quem vai ficar com ela? Sou eu, a Bianca, a Elaine. Aí a gente deixa de cuidar de outras demandas da escola porque tem que ficar cuidando da criança que ficou lá na escola. Tudo bem, a gente sabe, acontecem imprevistos graves, né? Mas esses imprevistos graves, eles têm que ser esporádicos, não é para ser uma coisa corriqueira. E todos os dias a gente tá ficando com criança na escola depois do horário. Mesma coisa no horário de saída da tarde. 5h25 é o limite máximo do fundamental. Para a educação infantil, o horário de saída é às 4, com tolerância até 5h30. 5h30 é o horário limite, não é para buscar a criança 5h30. Principalmente quem é do integral, pense que seu filho está lá na escola desde as 8 da manhã. Desde as 8 da manhã, isso se ele chegou no último horário, né? Que lembrando que no integral tem a janela das 7 às 8. Mas se seu filho chegou lá na escola às 8 da manhã e vai embora só 5h30, olha quanto tempo ele fica lá. E a janta deles é às 2h30 da tarde. Eles vão ficar muito tempo sem comer, muito tempo com fome. Então, o horário deles é a partir das 4, 5h30 é limite, estourando, é para quando, assim, acontecer uma coisa muito grave e não consigo chegar antes, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês também. Em relação ao transporte escolar, o mesmo cuidado com o horário, tanto o horário de ir lá pegar o ônibus, quanto o horário de ir lá buscar a criança. O que os motoristas e as monitoras têm relatado para mim? Que acontece de passar no ponto e não ter ninguém esperando. Aí fica lá na frente esperando, buzina, atrasa toda a rota,
principalmente quando é de manhã que isso acontece, né? Então, evitem, gente, tenham responsabilidade com o horário, coloca o celular para despertar, crie uma rotina, mas não se atrasem, os filhos de vocês precisam ser a prioridade de vocês. Então, primeira coisa, lembrem-se dos horários de levar o seu filho até a escola e de buscar seu filho até a escola. Vocês não fazem noção do quão importante isso é para eles. Eles vão se sentir amados, respeitados, cuidados, né? Do que quando uma criança acaba sendo esquecida na escola ou deixada. Então, por favor, tomem esse cuidado, tá bom? Ainda em relação ao transporte, eles têm um crachazinho, né? A gente tem 4 ônibus do transporte escolar, são 4 rotas diferentes. A gente tem vermelho, o amarelo, o azul e o verde. O crachá, ele é da cor do ônibus da criança. Então, essa identificação, ela é fundamental. Por isso que eu pego muito no pé das crianças para não ficar com o crachá na mochila. O crachá tem que estar pendurado no pescoço. E tem que haver um cuidado com esse crachá. Por isso que a gente pede uma contribuição de R$2 se esse crachá for perdido. Né? A criança, no início do ano, ela ganha o crachá, né? A escola fornece esse crachá. Mas, se perder, a gente pede R$2 para poder fazer outro. Porque tem um custo. Tem um custo tanto de fazer o material, né, do material em si, e também para que as crianças tenham responsabilidade com esse material, que é muito importante para a identificação deles, tá bom? Então, conto com vocês com esse cuidado. Conversem com as crianças em casa, falem para eles ficarem sempre com o crachazinho, pra gente ter identificação. São muitas crianças. Então, para não correr o risco de colocar a criança do ônibus verde no ônibus vermelho, claro que isso dificilmente vai acontecer, porque as monitoras conhecem as crianças. Mas, tendo crachá é uma identificação pra gente também, tá bom? Então, peçam para as crianças terem esse cuidado com o crachá, andar com ele sempre penduradinho no pescoço e sempre ir para a escola com o crachá. Com as crianças pequenas dos jardins, mais ainda que eu peço atenção dos pais, das mães, que tenham esse cuidado com o crachazinho da criança, beleza? O caderno de recados é a principal fonte de comunicação com a professora. Então, eu peço para vocês que todos os dias deem um visto no caderno de recados. Pega lá e coloca visto e uma assinatura, um ok, para a professora ver que vocês estão acompanhando. Vocês não têm noção como a professora fica feliz quando recebe um recadinho no caderno assim, sabe? Que o pai tá acompanhando, que tá vendo, né? A gente gosta de ter essa parceria. Pra gente é muito importante. Então, por favor, olhem o caderninho de recado, né? Vejam se tem bilhete. Se tiver qualquer dúvida, manda lá para a professora. Ai, meu filho faltou ontem. Avisa a professora no caderninho de recado. Meu filho faltou porque estava doente, porque precisei resolver tal coisa, por qualquer motivo, avisa lá no caderninho de recado para que a professora possa saber. Porque às vezes vocês me mandam no WhatsApp, podem mandar mesmo, acho que é importante me mandar também, né? Mas às vezes eu não consigo falar para a professora. Me manda ali, eu tô resolvendo uma coisa, eu vejo ali na hora, depois eu não consigo falar para a professora, né? São 28 salas na escola, então é muita gente, é muita coisa, eu não dou conta de avisar sempre. Então o caderninho de recado tem que ser essa comunicação, certo? Outra coisa, agora esse recado mais pro fundamental, né? Olhem o caderno de casa das crianças, gente, né? Não só o de recado, mas o caderno de casa. Veja se seu filho tá fazendo as tarefas, se tem tarefas. Criança, a gente já foi criança, a gente sabe como que é. Às vezes dá aquela preguiça mesmo de fazer lição de casa e conta aquela mentirinha pro pai que, hoje a professora não deu. Se certifiquem, olhem. Mesmo que a criança fale, tem lição de casa, vejam o que está sendo trabalhado, né? Perguntem para a criança se aquilo foi trabalhado em sala de aula, se ela tem alguma dúvida, sabe? Não é porque agora as crianças voltaram para a escola, que não tem mais as atividades remotas, que elas têm que perder esse ritmo de estudo, né? Agora as crianças estão indo todos os dias para a escola, então lá na escola elas têm uma rotina de estudo, mas é importante que em casa elas mantenham essa rotina. Tá? É muito importante que vocês acompanhem e valorizem essa rotina deles, tá bom? A nossa biblioteca está sendo reorganizada. E quem tá cuidando mais disso, né? Quem tá mais à frente, porque eu não tô dando conta de fazer tudo isso, é a professora Cristiane, do quarto B, e a professora Fabiane, do maternal 1A. A Fabiane do maternal 1A. Elas estão, as que estão mais à frente, mas tem outras professoras participando também, tem outras famílias.
Se você que tá vendo esse vídeo tiver interesse, falar, não, Débora, eu queria ajudar de alguma forma na biblioteca, eu tenho ideias, eu tenho como conseguir contato com alguém que pode fazer tal coisa. Enfim, se você tá vendo esse vídeo e quer ajudar na reforma, não é reforma, né? Na reorganização, acho que é reorganização a palavra, do espaço da biblioteca, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu te adiciono lá no grupo que a gente tem da biblioteca da escola. A professora Cristiane conseguiu já algumas doações de armários bem bonitos. Agora ela vai disponibilizar o tempo dela além do horário de trabalho, olha que legal, pra gente transformar esse espaço da biblioteca ainda mais bonito. Aliás, transformar ele num lugar bonito, né? Porque ele acabou se tornando um depósito. Durante a pandemia ele ficou, a biblioteca ficou mais abandonada, a gente foi colocando coisas lá, mas agora a ideia é transformar aquela sala num espaço agradável para receber as nossas crianças desde o berçário até o 5º ano. Crianças de 6 meses a 11 anos, para que seja agradável para todas elas, para que elas tenham o hábito de leitura, que é um hábito muito positivo, para que elas gostem de estar naquele ambiente, tá bom? Falando nisso, as crianças do ensino fundamental levam livros da biblioteca para casa. As crianças do infantil esporadicamente também, mas não é tão rotineiro quanto o do fundamental. Independente do segmento, tomem cuidado com esses livros, gente. Eles são públicos. O que isso quer dizer? Eles são de todos nós, eles são de todas as crianças, né? Então, quando eu recebo esse material na minha casa, eu tenho que cuidar dele com muito amor, como se ele fosse meu mesmo, porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso, ele é de todo mundo. Então, cuidem desse material. Leiam para os seus filhos, gente, é fundamental ler para as crianças. Tire um tempinho no dia, sabe? Vocês vão ver como o resultado disso é significativo, sabe? Na hora de dormir, pega o livrinho que tem da biblioteca da escola, que a professora manda, ou se tiver possibilidade de comprar em sebo, é tão baratinho o livro, às vezes dá para comprar por R$5, por R$2. Tenham esse hábito de ler para as crianças. Às vezes não é livro, mas uma coisa que você acha na internet, uma história que você acha na internet. Pode ser no celular mesmo. Todos vocês que estão vendo esse vídeo aí têm um celular. Pode pesquisar na internet alguma leitura para criança, para desenvolver a imaginação, sabe? Para ser um momento agradável, um momento de família, um momento que as pessoas conversam, que, enfim... Leiam para os seus filhos, é isso que eu mais peço. É um momento que vocês vão ver como vai ser gostoso, tanto para a criança quanto para você adulto. Ler para uma criança é uma coisa que é muito boa, vale muito a pena mesmo. E o último ponto da pauta é mais para os jardins 2, né? Para as crianças que no ano que vem vão para o 1º ano e para as crianças dos 5º anos, para as famílias dos 5º anos, que ano que vem vão para o 6º lá no Tupi. A gente está pensando numa forma de encerramento para eles, como foi feito no ano passado, para os 5º anos e para os jardins. Só que no ano passado eu entrei na escola no meio do ano, né? Então até me adaptar com tudo, quando eu fui ver já era novembro, a gente tinha que pensar em alguma coisa. Então a gente pediu R$10 de cada família, fez ali uma coisinha rápida, pequena e tal. Esse ano a gente queria fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Estamos pensando ainda, buscando construir com as crianças, né? Buscar ideias deles, entre as professoras. Aceitamos sugestões de vocês também do que a gente pode fazer para esse encerramento no final do ano. E para que esse encerramento seja bem legal e não precise de última hora pedir uma contribuição das famílias, a gente montou uma espécie de carnezinho que vocês vão receber da professora. A professora vai explicar melhor na reunião de pais, tá bom? Mas lembrando, isso é só para Jardim 2. Então, professora Ariane, professoras Vanessa e Rose e professora Caritânia. E para as crianças do 5º ano, professora Estela, professora Janaína e professora Elis. Tá bom? Os demais não tem nada disso. Mas as professoras vão explicar melhor em sala de aula, tá bom? Elas vão entregar o carnezinho, vão explicar como é que vai funcionar. É facultativo, obviamente, mas seria interessante, né, ter essa organização já financeira ao longo do ano, para que chegue lá no final do ano a gente consiga fazer um negócio bem legal para as nossas crianças. Não digo exatamente uma festa de formatura,
mas uma atividade que seja significativa para eles, principalmente para os quintos anos que vão para uma escola diferente, que vão se despedir da gente de verdade, né? E para o jardim também, que vai agora para um segmento diferente. Mas isso as professoras vão falar melhor na reunião de amanhã. Gente, é isso. O vídeo já ficou longo. Eu tinha tentado fazer um vídeo um pouco mais curto, mas não dá. Sempre são muitas coisas para falar. Eu queria muito, muito estar na reunião hoje. Eu queria fazer aquele momento com todo mundo, agora que os protocolos já estão bem mais tranquilos, né? Eu queria fazer um momento de abertura da reunião, conversar com todos vocês, mas fica para a próxima. Vou até divulgar já nos grupos de WhatsApp as datas das próximas reuniões de pais, né, até o final do ano. A gente já tem o calendário fechado dessas datas. É importante que vocês vejam essas datas, coloquem na agenda e coloquem isso como prioridade, né? Os seus filhos precisam ser a prioridade. Eles são seres humanos em formação, mas eles são seres humanos, a gente não pode esquecer disso, que tem sonhos, vontades, desejos, medos, angústias. E nós, enquanto adultos, precisamos estar ao lado deles, mostrando o quanto a gente se importa. Então eu conto com vocês nessa parceria e vou repetir de novo a frase que eu falei lá no começo, que eu gostei muito dessa frase, que é: a educação é uma construção feita por muitas mãos. Então vamos juntar as nossas mãos e cuidar dos nossos pequenos, tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Bom feriado, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.